Carolina Nalon, que é fundadora do Instituto Thier e mediadora de conflitos. Eu estava conversando, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estava conversando com ela já agora há pouco e eu li que eles fazem, você trabalha aprendendo a resolver conflitos utilizando a comunicação não violenta. Quando a gente escuta comunicação não violenta, pelo menos para mim, eu acredito que para muitos, a gente imagina uma violência física. Então você lê comunicação não violenta, eu queria que você explicasse o que seria isso. Perfeito. E é assim, você lê e você pensa, não é pra mim, porque eu até que sou legal, sou simpática, tô tentando me dar bem com as pessoas, né? E tanto que por conta disso eu costumo mudar o nome do treinamento, coloco comunicação empática ou comunicação autêntica ou diálogos em construção para diminuir essa resistência das pessoas em entenderem. Mas o que é a comunicação não violenta? É uma abordagem criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, que estudou em campo o que é que favorece a conexão humana e o que é que desfavorece. Então ele passou a vida dele mediando conflitos dentro de grandes organizações, conflitos de guerra, conflitos de escola, conflitos de gangue de rua. E ele conseguiu sistematizar essa abordagem, que é para dar um norte de por onde a gente pode seguir quando as relações estão desgastadas, quando a gente sente que está pisando em ovos, quando a gente tem que falar sobre algum assunto delicado. Hoje mesmo aqui no CBTD, junto da Caritas, eu vou fazer uma palestra sobre o que a diversidade nos ensina. Quer tema mais delicado do que esse nos dias de hoje? As pessoas estão com medo de falar sobre o assunto, com medo de errar. Então a gente está com muita dificuldade sobre como gerar conexão. Por quê? Porque a gente não foi educado a se relacionar. Você aprendeu na escola, no MBA, na faculdade, como se dar bem, fazer conexões de trabalho no ambiente onde você está? Parece que a gente aprende sempre a se dar melhor que o outro, Exato. Não se dar bem. E aprende técnica, né? Um currículo técnico. Então a gente é contratado pelo LinkedIn e demitido pelo Facebook. Tem um amigo que brinca falando isso. Porque conforme a gente cresce, a gente é super exigido disso, do relacionamento. É impossível você crescer de cargo dentro de uma organização e você não ter que começar a gerir pessoas. Então você começa a ser cobrado disso. Mas em que momento do seu processo de educação formal você aprendeu? Então a comunicação não violenta, ela vem para revisitar a maneira como a gente se comunica. Porque o nosso vocabulário, você falou da não violência, né? A nossa violência, ela não é só a violência óbvia, quando você xingue, quando você agride, quando você se torna violento fisicamente. A nossa violência está impregnada na linguagem, porque a gente se comunica muito na linguagem do certo e do errado. A gente se comunica muito na linguagem de você é responsável pelo que eu sinto. Eu estou irritada porque você se atrasou para a reunião. Eu estou nervoso porque vocês erraram no relatório. E aí dentro do ambiente de trabalho a gente fica que está com raiva, não sabe o que fazer com a raiva porque não aprendeu a se relacionar, quer descarregar, quer culpar alguém por aquela raiva. Culpa alguém por aquela raiva, acaba envergonhando outra pessoa. Essa pessoa envergonhada tem o impulso de envergonhar. Então a gente não tendo maturidade emocional para aprender a comunicar o que é importante pra gente, o que a gente sente, a gente acaba entrando nesse ciclo tóxico da raiva, da culpa e da vergonha no ambiente de trabalho. Então a comunicação não violenta é uma maneira da gente revisitar isso e trazer saúde para as relações. A importância disso num trabalho, essa técnica de mediação de conflitos, como é que é feito? Então, são duas coisas diferentes, né? Então eu faço a mediação de conflitos, que é, Carol, estamos tendo um conflito aqui entre gestores, ou a nossa empresa está tendo um conflito com outra, a gente não consegue negociar, a gente não consegue avançar nisso. Eu apareço lá como mediadora para conversar com as partes envolvidas e ver em que tipo de solução a gente pode chegar. Isso é a mediação. Outra coisa são os treinamentos de comunicação não violenta. Os treinamentos de comunicação não violenta é, Carol, eu quero trazer para minha equipe uma ferramenta para eles aprenderem a resolver os conflitos que eles têm. Então eu quero treinar líderes dessa área para que eles consigam, de fato, entender quais são as demandas dos liderados deles. Porque por que a comunicação não violenta é tão importante dentro das organizações? Numa das últimas pesquisas sobre satisfação do trabalho feita pelo Instituto Gallup, que eles entrevistaram 23 milhões de pessoas, somente 13% das pessoas se sentem conectadas com o trabalho. Para 87% das pessoas o trabalho é uma fonte de frustração. Por quê?
por falta de reconhecimento e de serem ouvidos. Então, 84% das pessoas pedem demissão por conta do relacionamento com o gerente direto. Por quê? Porque esse gerente falta de comunicação seria? Exato. A falta de comunicação, a falta de empatia. De conexão, de transparência. Então, a comunicação não violenta vem para eu ajudar as pessoas que querem. Você conversa com o gerente direto, ele nunca quer que o liderado peça demissão por causa do jeito dele de se comportar e de se relacionar. Mas ele está com esse gap. Então a gente faz esse treinamento para a pessoa repensar a maneira. Porque assim, sentir empatia é uma coisa que quase todos os seres humanos, com exceção dos psicopatas, sentem. A gente foi programado biologicamente para sentir empatia. A nossa espécie, o bebê da nossa espécie é completamente dependente de cuidado. Então se não fosse a empatia que a gente morreria como espécie. Mas pouquíssimas pessoas sabem como demonstrar empatia. Então sentir empatia é diferente de demonstrar. E quando a gente aprende a comunicação não violenta, a gente aprende a gerar essa conexão. A gente sai um pouco do mundo sendo só a nossa referência e começa a tentar se esticar para de fato entender como é que é o mundo do outro. E a CNV é uma abordagem para isso. As pessoas estão prontas para essas mudanças, para essas transformações que são necessárias, tanto no meio corporativo, como no meio familiar, elas como entre estão amigos, sedentas tudo. por isso. Sedentas. Existe uma crise de significado e conexão no ambiente de trabalho. Pessoas que... o ressentimento dentro do ambiente de trabalho, a falta de sentir que você pertence ali, que você pode confiar nas pessoas que passam mais tempo com você do que sua própria família. Então quando a gente dá um treinamento de comunicação não violenta e as pessoas que estão ali na sala de repente começam a se sentir seguras para falar sobre coisas que são importantes para elas, não tem um momento que as pessoas não falem isso devia estar sendo ensinado nas escolas, isso tem que ser expandido. Porque é isso, quando eu vi a comunicação não violenta eu também percebi isso. De eu conseguir encontrar um meio para comunicar o que eu tenho que comunicar. Mesmo quando é uma conversa muito difícil que eu preciso ter com meu pai. Mesmo quando é uma conversa muito difícil que eu preciso ter com alguém que me contratou para um trabalho ou que já tenha sido meu chefe. Você falou de chefe, eu ia perguntar isso. É aquela velha e boa, a diferença entre o chefe e o líder? Porque é mais ou menos isso, que o líder agrega, né? O líder traz, o líder ensina, o líder explica. E a gente tem uma visão de chefe que é aquele que manda. Sim, podemos colocar dessa forma, sim. Que então a CNV ajuda a pessoa a transicionar, né? De um papel para o outro. Com certeza. E às vezes as pessoas acham que eu vou aprender e praticar a comunicação não violenta para os outros. Então eu vou fazer isso, os outros vão fazer de trouxa, eu vou ficar entendendo eles. Não dá para entender o lado de todo mundo, mas não é isso. É porque a gente está tão impregnado nesse paradigma, quem está certo, quem está errado, que a gente fica com medo, nesse paradigma do controle, que a gente fica com medo de transicionar para o paradigma da confiança. Mas o mundo mudou. Hoje todo mundo sente que tem voz. As redes sociais trouxeram isso, talvez? Exato, porque você entra no seu celular, tem lá o que você está pensando. Hoje em dia, se você se sentir sacaneado por alguma organização, você pode fazer ali um bafafá na internet que, nossa, pode ser horrível, né, para aquela organização. Então, realmente é um momento de olhar para cada ser humano como um indivíduo completo, que merece um respeito em tudo que ele está dizendo. E aprender uma maneira de fazer isso que não passe por cima de você. Porque a comunicação não violenta tem sim o eixo da empatia, que é o que mais falta, mas ela tem também o eixo da autenticidade, que é como eu estabeleço limites nessa relação. Sim. Porque um relacionamento saudável precisa de limites, né? De alguma fronteira, alguns acordos para que ele funcione bem. Que é campo, né? Do trabalho, relacionamento, tudo precisa ter. Sim, tudo. E também como eu aprendo a comunicar o que é importante para mim. Porque existe uma diferença enorme entre eu dizer eu tô chateada porque você se atrasou para a reunião, do que eu dizer eu tô chateada porque eu queria discutir esse projeto com mais tempo com você. É uma outra forma de colocar, né? Porque o que causa o meu sentimento não é o que o outro faz, isso é uma armadilha. Porque pode ser que em um outro momento o outro se atrase,
e eu tinha algo para apresentar para ele que eu não terminei, se ele se atrasar eu vou achar ótimo, porque eu tenho tempo de terminar aqui para apresentar. Então, o que acontece é assim um estímulo, né? Mas o que gera o meu sentimento é a interpretação que eu faço. Então, como é que eu me comunico de uma maneira que dá para entender que esse conflito é co-construído, que eu não estou jogando toda a responsabilidade dele para você, eu estou entendendo qual é a minha parte e eu estou também fazendo pedidos claros do que é que eu precisaria de você para que a nossa relação funcionasse bem. Era mais ou menos o que eu já ia pedir para você falar, para você dar uma dica para as pessoas que querem ter esse tipo de comunicação mais acessível, com mais empatia. Se você pudesse falar alguma coisa, fosse uma dica principal. Tá. É bem difícil porque a comunicação não violenta, gente, ela tem muito estudo, tem muita lapidação que dá para ser feita. Mas para dar uma dica muito rápida, eu gosto de falar da ideia de rebobinar a fita. Então, se está numa reunião, aquela reunião que está empacada, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Esse repete o que falou, esse repete o que falou. Em algum momento você tem que rebobinar a fita, virar para outra pessoa e falar: peraí, então, deixa eu ver se eu entendi, porque isso é importante para mim. O que você está dizendo é isso e você pensa assim por causa disso? Então você checa. E você checa, porque você não sabe, você não é o outro, então você tem que checar. Você tem que gerar essa abertura na conversa e a pessoa vai te dizer o que de fato é. A mesma coisa quando você falar alguma coisa que é muito importante. Então você acabou de fazer uma reunião e você está com receio se as pessoas realmente entenderam. Então você, de uma maneira genuína, né, querendo se conectar com eles, perguntar: pessoal, para mim é muito importante que a gente esteja na mesma página. O que é que vocês entenderam disso tudo que foi dito? Sim. Então é uma maneira de você checar a compreensão. Clara. E claro, tem que fazer isso de maneira genuína, porque eu falo, comunicação não violenta não é técnica de como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem que estar à vontade, porque você pode fazer essa mesma coisa do rebobinar a fita e soar super arrogante. Tipo, me digam aí o que vocês entenderem então do que eu falei. Como se os outros não tivessem a capacidade de ter entendido. Então tem alguma coisa aí na comunicação não violenta que depois da técnica ela tem que brotar essa humanidade. E é isso que eu tento tocar mesmo as pessoas, para que elas façam isso. Principalmente no ambiente de trabalho, porque as pessoas não estão felizes no ambiente de trabalho. E é um lugar que elas passam muito tempo dedicando a energia vital delas. E às vezes uma mudança na maneira de se comunicar muda a maneira como ela se entende ali dentro daquele ambiente. Carolina, diversidade é um fato, inclusão uma escolha. Como é que você vê isso? Então, isso tem sido muito falado porque as pessoas estão percebendo o quanto é importante as empresas, as organizações ajudarem na construção de uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais justa. E aí elas estão pensando, então tem que contratar mais mulheres, eu tenho que contratar mais pessoas negras, eu tenho que contratar mais pessoas com deficiência, como uma cota assim, então tá tudo bem. Então se a gente tem 50% de mulheres, todas elas são secretárias, e os 50% dos homens, todos eles têm um cargo de poder, não funcionou. Não mudou muito. Então não é só ter ali em números, é de fato... Como que essa inclusão está acontecendo? A partir do momento que essas pessoas estão dentro da sua organização, o que acontece com elas? Então tem muita gente que fala, né? Diversidade é você convidar para festa, inclusão é você chamar para dançar. Então é de fato, né, aquilo ser vivido, uma mudança na estrutura acontecer. Super obrigada, boa palestra e foi super esclarecedora aqui pra gente. Obrigada, Stephanie.